Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre modulação de dados digitais em sinais analógicos, né? Como recapitulando, toda transmissão sem fio a gente vai precisar disso aqui. Então a ideia básica é o seguinte: eu tenho um dado digital, ou seja, um dado que é uma sequência de zeros e uns, e tenho que representar isso usando um sinal analógico, né? Na verdade, qualquer representação que eu dê para um dado digital, ela se baseia em utilizar alguma grandeza física que tenha pelo menos dois estados. Então, eu posso representar bits, por exemplo, através de uma lâmpada acesa ou apagada. Então, tem dois estados, acesa e apagado. E aí eu, por exemplo, defino que o bit 1 vai ser a lâmpada acesa, o bit 0 vai ser a lâmpada apagada. É uma representação possível para um bit, né? Eu posso dizer que... Não vou botar isso não. Vou botar um circuito aberto e um circuito fechado. Interruptor aberto e interruptor fechado. Interruptor aberto vai representar 0, interruptor fechado vai representar 1. Não, vou utilizar sei lá, um som grave e um som agudo. O som grave vai representar 0, o som agudo vai representar 1, sei lá. Qualquer coisa que eu quiser, qualquer grandeza física, para representar bits, basicamente eu preciso que ela tenha dois estados possíveis, né? Para eu mapear um desses estados no 0 e outro estado no 1. No caso de um sinal analógico que eu uso para transmitir, já falei aqui com vocês que quando a gente vai utilizar um sinal analógico para se transmitir, normalmente o sinal analógico que a gente usa é o seno, porque é um sinal fácil de gerar, né? A gente tem geradores de sinais, de fontes que geram sinais senoidais, para a gente é muito fácil fazer isso, né? Então a gente normalmente se usa seno. E aí, quando a gente olha para o seno, para a função seno, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Vou pegar aqui as minhas habilidades artísticas para mostrar aqui, usar isso aqui como quadro branco. Então vamos lá. Eu tenho um sinal senoidal. Vamos ver se eu consigo desenhar mais ou menos usando essas ferramentinhas aqui, um sinal senoidal, né? Assim, mais ou menos. Assim, mais ou menos. Tá. Tá um sinal senoidal razoável. Tem esse sinal senoidal aqui. Bom, esse sinal senoidal, ele pode ser representado com uma equação, né? Uma equação matemática. A equação matemática é o valor dele no tempo, a função dele no tempo, é igual à amplitude dele vezes o seno de... vou botar aqui 2 vezes π. Vou botar π, né? Porque eu não tenho o símbolo π aqui. Vezes a frequência, vezes o tempo. Mais um ângulo aqui que é o aqui o ruim daqui é não ter os símbolos gregos, né? Porque aqui é o φ. E aquele que é representado normalmente assim, né? Pode ser φ, pode ser... Dá para usar o θ também. Ele é representado normalmente assim. Mas não caberia aqui, eu botei assim. Então, normalmente, essa função é representada dessa forma aqui. Em que eu tenho os seguintes parâmetros que definem essa minha curva aqui, tá? Eu tenho esse parâmetro aqui, que é o A. O A, ele representa a amplitude, né? A amplitude do sinal senoidal. Quanto maior essa altura aqui, né? Maior a amplitude. Eu tenho esse cara aqui, o 2 e o π, são constantes, então não contam, né? Eu tenho esse cara aqui, que é o F, que ele representa um outro parâmetro, que é a frequência. É a frequência do sinal. E, por último, eu tenho esse daqui, que é o φ, e ele representa a fase do sinal.
Então, se eu quiser mudar uma função senoidal, eu posso mexer em qualquer um desses parâmetros aqui. Beleza? O que é cada um desses parâmetros aqui? Opa, peraí, deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, pessoal, o que cada uma dessas variáveis aqui, desses parâmetros, né, variáveis, são parâmetros. Se eu mexer em cada um deles, o que eles mexem nessa equação aqui? O A, que é a amplitude, vai mexer na amplitude do sinal, ou seja, no quanto ela está mais alta, né? Ou seja, se eu pegar aqui essas duas funções aqui, senoidais, né? Essa aqui. Fiz um bem. Só para botar variando bem pouco mesmo. É quase uma reta, né? Se eu pegar. Opa, aqui não. Desenhar uma outra função aqui, senoidal embaixo. O que eu variei da função senoidal de cima para de baixo, basicamente, foi a amplitude. Essa aqui está com uma amplitude maior do que essa, né? Aqui tem quase nada de amplitude. Aqui tem uma amplitude maior. Então, aqui eu vario a amplitude. Eu posso variar também a frequência do sinal. Variar a frequência é o quanto isso aqui, quantas vezes isso aqui vai variar por segundo, né? Aqui, quando cabe um sinal só aqui assim, eu tenho uma frequência. Se aqui coubessem dois sinais, né? Nesse mesmo intervalo de tempo aqui, eu conseguisse desenhar dois períodos e então esse sinal aqui tem o dobro da frequência desse aqui, né? E uma outra coisa é a fase, né? A fase de uma senoide, né? Isso aqui eu tenho uma senoide com fase zero. E aqui, por exemplo, se eu fizer assim... Opa! Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Mais ou menos isso aqui, não ficou muito bonito não, mas é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma senoide com fase 90 graus, certo? Então, ela começa aqui, na verdade, né? E ela vem aqui e depois vai lá para cima de novo. Então, esses três parâmetros aqui variam totalmente, se vocês olharem aqui, o formato da onda, né? Então, posso mexer com amplitude, com frequência ou fase. Então, se eu quiser representar zeros e uns, eu posso, por exemplo, ter um sinal que representa zero, que ele tem uma frequência, uma amplitude mais alta para representar uma amplitude mais baixa para representar zero. Ou seja, eu quero transmitir um, transmito essa senoide aqui. Quero transmitir zero, transmito essa senoide aqui que tem uma amplitude menor. E aí eu vou ter um sinal, uma hora com amplitude maior, outra hora com amplitude menor. Posso fazer a mesma coisa para a frequência. Quero representar 1, transmito isso aqui. Quero representar 0, transmito isso aqui. Posso mudar a fase. Quero transmitir 1, transmito isso aqui. Quero transmitir 0, transmito isso aqui. Então eu posso mexer nesses três parâmetros aí de uma função senoidal. Vocês estão vendo minha tela? Por um momento eu tive a impressão que vocês não estavam vendo minha tela. Sim. Só. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Beleza. Sim, professor. Então, foi de bola. Bom,
Então eu posso variar essas três coisas aí. Ou então uma combinação delas, né? Então, quando eu vario a sua amplitude, eu tenho uma modulação chamada de ASK, quer dizer, Amplitude Shift Keying, ou seja, alteração da amplitude. Eu tenho FSK quando estou mexendo na frequência. A gente tem um probleminha em português, porque em português frequência começa com F e fase também começa com F. Mas em inglês não é bem assim, né? E esses termos, eles existem em inglês. O FSK é Frequency Shift Keying, e quando eu vou mexer com a fase, é Phase Shift Keying, Phase em inglês é com P, é PHA. Phase Shift Keying é PSK. Então, eu tô falando isso porque tem gente que confunde. Eu ponho a FSK, o cara acha que é fase. Não é. Com fase é PSK, porque fase em inglês é phase. E eu posso usar a combinação deles. Normalmente quando se usa combinação, se usa a combinação da amplitude com a fase. E aí é uma modulação chamada modulação em amplitude e quadratura. Quadratura é a mesma coisa que fase. Então se usa QAM, né? Quadratura Amplitude Modulation. Então vamos ver cada uma delas aí. São bem tranquilas, bem simples de entender. Na Amplitude Shift Keying, né, o ASK, então eu vou associar uma onda com frequência, por exemplo, com frequência menor, e é o M minúsculo, a frequência menor, desculpa, amplitude menor, M minúsculo, eu vou associar o bit 0 e o M maiúsculo, a amplitude maior ao bit 1. Pode ser assim, pode ser o contrário, é uma questão de definição, é uma questão de acordo. A única coisa que importa é que quem transmite tem que usar o mesmo padrão do que quem recebe o sinal, certo? Se quem transmite usar o mesmo padrão de quem recebe o sinal, tá ok, a transmissão vai funcionar. O que não pode é eu falar assim, eu vou usar uma amplitude maior para representar 1, uma amplitude menor para representar 0, e quem está recebendo o sinal acha que a amplitude maior é para representar 0, a amplitude menor para representar 1. Aí sempre que eu transmitir 1, o cara vai achar que é 0, sempre que eu transmitir 0, o cara vai achar que é 1. Então não dá certo, né? Aqui eu tenho o seguinte, esse aqui é o tempo de um bit. No tempo de um bit eu estou transmitindo 1, 2, 3, 4 sinais senoidais, né? E aí, amplitude menor representa 0, amplitude maior representa 1. Amplitude menor representa 0, amplitude maior representa 1. Então, se eu quiser transmitir 0, 1, 0, 1, 0, amplitude menor, amplitude maior. Amplitude menor, amplitude maior, amplitude menor. Notem que a frequência desse sinal aqui é igual à frequência desse sinal aqui, né? Olha só, no tempo de um bit deu 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Todos eles têm a mesma fase também, ó. Começa para baixo, 180 graus a fase. Aqui também, começa para baixo, 180 graus a fase. Então, a única coisa dos três parâmetros, amplitude, frequência e fase, eu só mexi na amplitude. Esse aqui de baixo é mesmo princípio. Eu tenho só que agora, ao invés de eu variar a amplitude, eu estou variando só e somente só a frequência. Se vocês olharem, a amplitude é sempre a mesma. A fase também, aqui a fase é 0, começa sempre para cima. E aqui também a fase é 0, começa sempre para cima. Só que aqui no tempo de um bit, estão cabendo 2 comprimentos de onda. E aqui no tempo de um bit estão cabendo 4 comprimentos de onda. Essa frequência aqui do 0 é o dobro da frequência que eu uso para representar 1. Então, estou variando a frequência para representar 1 ou 0. É o FSK, Frequency Shift Key. A ideia é o seguinte, se eu quero transmitir 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ao invés de transmitir esse sinal aqui de cima, quadradinho assim, eu transmito esse sinal de baixo aqui, que é uma sequência de senoides. Por quê? Porque quando a gente transmite no ar, essas variações bruscas aqui de amplitude, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Isso aqui são variações mais suaves, é mais fácil transmitir pelo ar assim. É mais eficiente transmitir pelo ar assim. Então a gente usa sinais analógicos, sinal de baixo. E por último a gente tem o PSK, que é o Phase Shift Key, em que eu vou alterar. Então eu digo, por exemplo, que o sinal de 0, o bit 0, eu vou utilizar um sinal de fase 0. Aqui, ó. Esse sinal aqui tem fase 0. Ele começa na origem, mas ele sobe primeiro, depois desce. Sobe primeiro, depois desce. Isso é fase 0. Esse aqui tem fase 180. Começa na origem, mas ele desce primeiro, depois sobe. Desce primeiro, depois sobe. Desce primeiro, depois sobe, e assim por diante. Então aqui é um sinal de fase 0. Aqui é um sinal de fase 180. Eu posso variar a fase usar qualquer valor aí entre 0 e 360, né?
360 é zero de novo, né? Entre 0 e 359,9, sei lá. Posso usar qualquer valor. Só que quanto mais distante os valores estiverem, melhor. Porque se você colocar fases muito próximas, qualquer distorçãozinha que o sinal tiver, um sinal pode acabar virando outro, né? Eu ponho só de 0 graus e 10 graus. Qualquer distorçãozinho de 0 graus pode acabar defasando em 10 graus e ficar os dois iguais e eu achar que eu estou transmitindo sempre o bit 1 quando às vezes eu estou transmitindo o bit 0. Então, se eu vou transmitir só dois sinais, o bom é que eles estejam o mais distante possível um do outro, em termos de fase, né? O mais distante, entre 0 e 360, vamos botar assim, é 0 e 360 a mesma coisa, é o quê? É o meio do caminho aí, que é 0 e 180. Se eu quiser transmitir 4, se eu quiser usar 4 fases, da mesma forma que eu estou usando aqui só duas fases, né? 0 e 180. Eu posso usar 4 fases. Se eu quiser usar 4 fases, o mais eficiente é usar 4 fases que estejam equidistantes entre si. Por exemplo, 0 graus, 90 graus, 180 e 270. Não precisaria ser esse exatamente? Não. Podia ser, sei lá, 45 graus, 135 graus, 225 graus e 315 graus. Realmente estão equidistantes entre si. Mas vou botar esse aqui que é mais fácil. 0, 90, 180 e 270. Então, quando eu tenho 4 fases, como eu tenho 4 fases, eu posso transmitir 2 bits de cada vez. Porque eu tenho 4 sinais diferentes. Quando eu tenho 2 bits, eu tenho 4 combinações, 4 possíveis combinações de 2 bits. Ou transmito 00, ou 01, ou 10, ou 11. E aí eu mapeio cada uma dessas possíveis combinações em uma fase. Então, se eu quiser transmitir uma sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ao invés de 0, aí tem um sinal que representa 1, aí tem outro sinal que representa, e 1, outro sinal que representa 0. Não, eu vou agrupar os bits de 2 em 2 e coloco um sinal só para representar os 2 bits. Ganho, né, em desempenho na hora de transmitir, porque eu estou transmitindo 2 bits de uma vez só. E aí, por exemplo, 01 é o quê? 01, 90 graus. Então, é um sinal 90 graus. Ele começa lá no pico. Né? Os próximos 2 bits são 10. 10, então começa na origem e vem para baixo. 10 de novo, começa na origem e vem para baixo. 1 vai ser 270, ele começa lá no pico inferior, sobe 10. E 00 ele vai começar na origem e vai subir, né? Que é o 0 graus a fase. Né? E aí, eu posso representar o mapeamento entre bits e fases desse jeito aqui, através de uma tabela, ou eu posso usar uma constelação de pontos. Essa constelação de pontos, né, é uma representação polar assim desses pontos, em que talvez vocês já tenham visto isso, em que você tem um plano cartesiano, né, e que aqui eu tenho a variação em ângulo, né, ou seja, aqui eu tenho o ângulo 0, 90, 180 e 270. Então é exatamente isso, ó, 0, 90, 180 e 270. E eu tenho aqui a distância em relação à origem representa a amplitude do sinal. Então aqui, como eu tenho uma variação, uma modulação PSK, em que eu estou variando só a fase, não estou variando a amplitude desses 4 pontos são iguais. As amplitudes desses 4 pontos são iguais. E cada um desses pontos representa um elemento aqui. Então, por exemplo, na fase 0, eu estou usando para representar quando eu mando um sinal com fase 0, eu vou mandar isso sempre que eu quiser representar os bits 00. Então aqui, ó, 00 está associado a isso. Quando eu quiser mandar os bits 01, eu vou mandar um sinal com fase 90. Quando eu quiser mandar os bits 10, um sinal com fase 180. Quando eu quiser mandar os bits 1, um sinal com fase 270. Ou seja, essa constelação de pontos é equivalente a essa tabelinha aqui. Qual a vantagem de fazer de um jeito ou de outro? Talvez aqui dê uma representação visual que eu consiga ver com mais facilidade que esses pontos estão equidistantes, né? Aqui, é claro que com 4 pontos isso é fácil de ver, mas se eu tiver muitos pontos, aqui dá para ver de uma forma mais visual mesmo, você bate o olho assim e vê. E se tiver muito ponto mesmo, começa a ficar mais compacto eu botar os pontos aqui do que fazer uma tabela, uma tripona aqui com um monte de pontos. Imagina com 128 pontos, uma tabela com 128 linhas. Aqui é uma constelação com 128 pontos, é uma representação um pouco mais compacta.
Beleza? Bom, só lembrando, para não ficar dúvida, né, de uma... o que é uma função senoidal com fase, variação de fase, com fase 0, fase 90, fase 180 e fase 270. Vamos ver as plots de desenho aqui. Desenho no computador. Eu sou meio que uma negação, tá, pessoal? Mas vamos tentar aqui. Vou fazer com a... aqui. Então, a fase 0 graus é o quê? Eu começo na origem, tem um pico, desço e volto para a origem. Isso aqui é fase, é um sinal com fase 0. 90 graus eu começo lá no pico. E aí eu vai para o vale e volta para o pico, né? 180, esses caras aqui ficaram meio, desenham sinais meio grandes, começaram a ficar meio grudados. 180, eu começo também do mesmo jeito que o 0 graus, ou seja, eu começo na origem, mas eu vou primeiro para o vale e depois para o pico. E 270, eu começo no vale. Vou para o pico e volto para o vale, né? Então, vou botar aqui assim, isso aqui é a origem, né? Onde é o 0 volts, vamos dizer assim, mais ou menos. Só para a gente ter uma referência. Em que parte que eu tô no positivo, que parte que eu tô no sinal negativo, né? E aqui. Mais ou menos isso aqui. Beleza? Só para vocês lembrarem aí como é que é a representação dos sinais com 0 graus, com fase 0 graus, 90, 180 e 270. Beleza? Então vamos lá. Tá claro aqui, pessoal? ASK, FSK e PSK. Aqui eu só não falei com vocês que quando eu estou usando 4 fases, a gente usa essa representação aqui no nome. Em vez de falar só PSK, fala que é o 4 PSK. Quando a gente não fala nada, fala só PSK, na verdade pode ser qualquer coisa, é um nome genérico. Mas o mais habitual é que isso seja o 2 PSK, né? Você tem 2 fases. Aqui eu tenho 4 fases, é 4 PSK. Se eu tiver 4 frequências, 4 FSK. Se eu tiver 8 amplitudes, 8 ASK. Se eu tiver 8 amplitudes, eu posso ter 3 bits de cada vez, né? Porque com 3 bits eu tenho 8 combinações possíveis. Beleza? E, por último, mas não último ainda, eu tenho o QAM, que é a modulação por quadratura e amplitude, né? Quadratura Amplitude Modulation, que é uma combinação do ASK com PSK, que é muito usada, é usada na TV digital, por exemplo, no Wi-Fi, no 4G, tudo isso a galera usa o QAM. A ideia da QAM é que, além de eu variar a fase, eu posso variar a amplitude. Então, a frequência do sinal é, é sempre a mesma, não varia muita frequência. Mas eu vario fase e amplitude ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, se eu olhar a constelação de pontos, agora, ao invés de eu fazer uma tabelinha dessa, eu vou só mostrar a constelação de pontos. Eu tenho aqui, ó, um ponto aqui, que ele está na fase 0 e com uma amplitude mais baixa. Olha só, ele está mais próximo do centro, então ele está com uma amplitude mais baixa. Aqui, eu tenho um outro ponto que também está na fase 0, mas agora com uma amplitude mais alta, uma amplitude maior. Né? Olha aqui, ele está mais distante do centro, da origem aqui. Esse ponto aqui, ó, tem a mesma amplitude desse aqui. Então, esses dois aqui têm a mesma amplitude, só que esse aqui tem uma fase diferente, 90 graus. Aqui também tem uma fase 90 graus, mas com amplitude maior que essa. Na verdade, a amplitude é igual a essa daqui. Assim como na fase 180 eu tenho duas amplitudes, a menor e a maior, e na fase 270 eu tenho duas amplitudes, uma menor, outra maior. Então são 8 pontos agora, distribuídos aqui, só que para não ficar com fases muito próximas entre si, eu alterei a fase
e a amplitude ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho sinais, para caracterizar o sinal, eu tenho que dizer qual é a amplitude e qual é a fase que representa cada uma das combinações de bits. E aí, como eu tenho 8 pontos, eu posso representar 3 bits de cada vez, né? Posso transmitir 3 bits de cada vez. Um sinal representa 3 bits. Por quê? Porque com 3 bits eu tenho 8 possíveis combinações, que são os 8 pontos aqui da minha constelação. Né? Então, se são 3 bits, eu vou distribuir do jeito que eu bem quiser. O que importa nessa constelação aqui é que quem transmite usa a mesma constelação do que quem recebe. Mas você pode falar que aqui vai ser esse ponto aqui vai ser representar o 000, esse ponto aqui vai representar o 001, esse aqui vai representar o 010, esse aqui vai representar o 01, esse 10, esse 101, esse 101, esse 10, esse 11. Você pode pôr do jeito que você quiser. Aqui eu botei de um jeito que eu quis. 00 aqui, 001 aqui, 010, 01, 100, 101, 101. Só de posse disso é que eu consigo pegar, por exemplo, essa sequência de bits e codificar em um sinal analógico. Porque eu só consigo codificar se eu pegar essa sequência de bits, olhar aqui como que eu represento cada grupo, né, cada conjunto aqui, cada bloco de 3 bits, e aí eu represento no sinal analógico. Se eu mudar essa constelação, muda totalmente o sinal. Né? Então quem transmite tem que ter a mesma constelação do que quem recebe. Normalmente nos padrões, tipo, o padrão de TV digital. Lá no padrão de TV digital, tem lá escrito qual é está definida qual é a constelação de sinais que deve ser utilizado se você quiser construir um transmissor ou um receptor de TV digital. A mesma coisa para o Wi-Fi. Quero construir um roteador Wi-Fi, quero construir um access point, quero construir botar o Wi-Fi no meu celular, sei lá, não importa. Eu tenho que seguir essa constelação de pontos que está definida lá no padrão. Tá certo? Os padrões definem quais são as constelações, como são as constelações de pontos que devem ser usadas. Então, vamos lá. Vamos olhar esse caso aqui. Imagina que eu queira codificar essa sequência. Eu já aproveitei e peguei essa sequência de bits e já dei uma roubada aqui, já dividi ela de 3 em 3 bits, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Mas, no fundo, lembre que uma sequência de bits é uma sequência de bits. São vários bits, um atrás do outro. E aí você, né, o codificador é que tem que agrupar de 3 em 3 os bits para poder dar uma olhada em cada 3 bits e dar uma olhada na constelação de pontos, em como codificar essa sequência de 3 bits. Né? Então, por exemplo, 101. 101 é onde que eu acho aqui? Nesse 101 está aqui, ó. Tem amplitude alta e fase 180 graus. Então, 180 graus aqui, né? Amplitude alta. O sinal que está meio rosinha está com amplitude alta. O sinal que é preenchido de azul aqui é amplitude baixa. Então, aqui é amplitude alta, aqui é amplitude mais baixa. 100, que é a próxima sequência de 3 bits, ó. 100 é o quê? 100 aqui, opa, 180 também, mas amplitude mais baixa. Então, esse sinal aqui também, ó, se olhar esse e esse são parecidos, o desenho, só que esse está com amplitude alta, esse está com amplitude baixa. A frequência é a mesma, o tempo de bit é sempre o mesmo, então, para transmitir 3 bits, eu tenho sempre o mesmo tempo. E em cada um desse tempo de bits, aqui nesse meu exemplo, aqui cabem 2 períodos de onda, né? Se você desenhar um exercício, você pode desenhar um período só de onda para ficar mais fácil. Mas tem que ser sempre um período de onda só, né? A não ser que seja FSK. FSK, o tempo de bit muda. O tempo de bit não muda, ele é sempre o mesmo. O que muda é aqui eu tenho 2 comprimentos de onda, aqui eu tenho 4. Né? Mas aqui eu não estou mexendo com frequência. Então depois 001. 001, se eu olhar aqui, ó, tá aqui. Amplitude alta, fase 0. Então é amplitude alta com fase 0. Começa na origem, sobe, depois desce. Sobe, depois desce, com amplitude alta. O próximo sequência de bits aqui é 000. 000 tá aqui, ó. 0 graus, amplitude baixa. Então, 0 graus, ou seja, começa na origem e sobe, começa aí, sobe, e amplitude baixa. O próximo aqui é 010. 010 tá onde aqui? Tá aqui, ó. 90 graus, amplitude baixa. Então, 90 graus começa no pico. E aí baixa e vai pro pico. Baixa e vai pro pico. E amplitude baixa. Depois de 010 é 011. 011 tá aqui, ó, 90 graus também. Só que amplitude alta. Então tá amplitude alta aqui, ó. Começa lá no pico, desce e vai pro pico de novo. Desce e vai pro pico de novo.
Então, tá aqui um sinal de 90 graus com amplitude alta, né? Aqui é amplitude baixa, aqui é amplitude alta. Depois eu tenho um zero tá aqui, ó, 270 graus, amplitude baixa. Então, 270 aqui começa no pico, e aí sobe, depois o pico inferior, desculpa, né? No vale, pico e vale. Começa no vale, vai para o pico e volta para o vale. Vai para o pico e volta para o vale, com amplitude baixa. E por último tem que é aqui mapeado em 270 graus, só que amplitude alta, então começa no vale, vai para o pico e volta para o vale, vai para o pico e volta para o vale, com amplitude mais alta do que esse aqui, né? Então esse sinal representa essa sequência de bits se eu estiver usando essa constelação de pontos que é a M. Esse aqui é um 8 que é a M, porque eu tenho 8 pontos na constelação. 8 é o exemplo, né? Eu poderia ter 16 pontos, eu poderia ter 32 pontos. É sempre uma potência de 2, né? Wi-Fi, por exemplo, chega a usar 256 QAM. 256, acho que tem 512 QAM. 512 pontos na constelação, imagina só. É uma constelação que dá preguiça só de olhar, né? E essa aqui, por exemplo, 8 QAM, você pode distribuir. Aqui está distribuído em duas fases diferentes, em duas amplitudes diferentes, com 4 fases possíveis. Né? Mas você pode ter de várias formas. Aqui, ó, tem 16 QAM, constelações de 16 QAM. Todas as três aí são 16 QAM, só que com distribuições diferentes dos pontos. Aqui eu tenho 3 amplitudes, ó, tem uma amplitude menorzinha. Tenho essa amplitude aqui, que é um pouquinho maior, e essa amplitude que é maior ainda. Então essa e essa aqui estão na amplitude igual, essa aqui está na amplitude menor, essa está na amplitude maior. E fase eu tenho 12 fases, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fases diferentes. Essa é uma constelação válida, tranquilo. Aqui eu tenho 4 amplitudes e 8 fases, né? Nem toda fase eu tenho as mesmas quantidades de amplitudes, né? Aqui eu tenho uma amplitude e uma amplitude mais alta. Aqui eu tenho uma amplitude que é mais baixa que essa e uma outra que é um pouco mais alta do que essa e mais baixa que essa. Está aqui no meio do caminho. E eu vou distribuindo do jeito que eu quis aqui. Essa aqui são de 16 fases, então eu tenho 2 amplitudes diferentes com 8 fases, né? E aí, mas todas elas são 16 QAM. Qual é melhor, qual é pior? Só olhando aqui não dá para saber, não. Eu diria que elas estando com esses pontos aí bem distribuídos, todas elas podem potencialmente ser boas, né? Saber qual que é melhor só simulando. Só daria para ter certeza se uma é melhor que a outra se você olhar aqui e tem umas que os pontos estão muito próximos um do outro. Que não é o caso aí, né? E elas estão até bem distribuídas. Tá tranquilo aí, pessoal? Claro? O que é o QAM, o que é o ESK e o PSK? FSK. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer deixa eu apagar isso aqui, que a gente já falou. Vou deixar um exercíciozinho aqui enquanto eu faço uma chamada. Tá longe ainda de acabar, tá? Só vou fazer a chamada só para poder ganhar o tempo aqui. Vou deixar um exercício aqui, ó. Represente utilizando as modulações indicadas abaixo. Represente o seguinte sinal utilizando as modulações indicadas abaixo. Então, o sinal vai ser esse aqui, ó. A placa pretinha para não ficar vermelho. Então, vou lá. Vocês vão pegar essa sequência de bits aqui e representar utilizando esses quadros. Isso é uma boa questão
questão de prova, ó, representar usando esses 4 modulações. 4 SK, FSK, QSK e 8 QAM. Então aqui eu vou variar. A primeira vez que vocês vão fazer, eu vou ajudando, né? Só amplitude, aqui frequência, aqui fase. Aqui eu tenho 4 amplitudes diferentes, aqui 2 frequências, aqui 2 fases. E aqui 8 variações de amplitude e fase ao mesmo tempo. Então tentem ir fazendo essa aí. Daqui uns minutinhos a gente olha, enquanto eu vou fazer uma chamada. Quando acabar, a gente dá uma corrigida nisso aqui, e depois eu vou falar um pouquinho ainda de AM e FM. Beleza? E se der tempo, ainda mais uma coisinha, mas pelo menos isso aqui, AM e FM, ainda vou falar hoje. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Opa, peraí. Eita, rapaz, que negócio não me obedece, não. Então, ao invés de deixar no cantinho inferior, superior, eu vou deixar no cantinho inferior. E aí, enquanto isso, eu abro aqui para fazer uma chamada, que assim, ó. Pronto. Tem mais aba aberta do que tudo, né? Pessoal, só aproveitar para falar que a gente está com uma continuar estando com uma defasagenzinha de data de prova, né? E eu já tinha falado isso na aula passada, retrasada talvez. Eu até tirei do calendário lá a prova de hoje, né? Que tinha lá programada para hoje. Na verdade, eu tinha viajado quando eu botei a prova programada para hoje. Porque o problema é que a gente está com alguns feriados na segunda-feira, né? Então atrasaram um pouquinho. A gente vai conseguir fechar direitinho, mas atrasaram um pouquinho aí para a gente poder chegar nesse ponto agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa aula, a gente vai ter a próxima aula e na outra vai ser a prova. Então a gente tem essa aula de hoje mais uma aula, para a gente acabar bem essa parte de modulação. E a gente até fala um pouco, fala na próxima aula sobre multiplexação também, que é bem curto, que a gente já falou algumas coisas. Então a gente, olhando aqui na agenda, né? Aqui eu estou atrapalhando um pouquinho vocês, mas aqui vocês conseguem ver tudo aqui espremidinho, mas dá para ver, ó. A gente está no dia 26 hoje, segunda-feira. Segunda que vem é feriado de novo, o último do ano também, dia 2 de novembro. E aí a gente vai ter uma aula ainda dia 9, dia 16 de novembro. Não, dia 16 não. Não, vai ser isso. Então vai ser, a gente vai acabar hoje aqui, e aí dia 9 vai ser a prova. É isso aí. Dia 9 a gente vai fazer a prova. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Dia 9 a gente vai ter mais uma aula. E aí nessa semana do dia 9 eu vou disponibilizar uma prova para vocês. Vai ser aquele mesmo esquema da primeira prova. A gente não vai fazer no horário específico de aula, porque a gente não vai gastar uma aula para fazer a prova. Eu vou deixar alguns dias aqui para vocês poderem fazer. Pegando para fazer, tem 1h30 para fazer a prova. Mas eu vou disponibilizar a prova depois da aula do dia 9. Tá certo? Então é isso aí que a gente vai fazer. Dia 9 a gente faz a prova, a partir do dia 9. Vai ficar um pouco atrasado, mas essa parte de modulação é a parte mais importante, talvez se não a mais, uma das mais importantes aí que a gente vai ver nesse período. Então é bom a gente ir vendo com cuidadinho, fazer uns exercícios desse aqui agora, beleza? Então já vou até marcar, dia 9, a partir do dia 9 a gente vai ter a prova. Não vai ter numa horário de aula normal não, vai ser fora do horário de aula. Mais tranquilo. Sistema de comunicação. E aí eu vou deixar também, agora que a gente está acabando a modulação, eu vou deixar mais uma atividade de modulação que serve como exercício também e tal, e que essa sim vai valer nota também. Lembra que a gente tem aquelas atividades que valem nota, juntas vão valer nota lá para a C3? A C3 é uma série de questionários que vão valer nota, né? E a gente já fez umas 2 atividades, se eu não me engano, e eu vou botar essa outra atividade, essa terceira atividade aí valendo nota.
sobre essa parte de modulação, tá? A gente tem um problema aqui. Vou botar aqui. Eu tô pegando meu suculento. Vai entrando. E pra qual shampoo que eu vou precisar aqui? Aqui, beleza. Tá, vamos ver agora quem tá aqui. Não é esse aqui. É esse aqui. Tá aqui. Oi, professor, você terminou? Oi? Alô? Tinha caído aqui? Oi, professor. Oi. Você terminou a chamada agora, que eu acabei de entrar. Não, tô fazendo aqui agora. Ah, tá, beleza. Chegou a cair minha conexão aqui? Não, foi a minha. Foi o quê? A minha conexão chegou aqui? Ah, tá, beleza. Vou botar aqui assim pra vocês verem, né? Faz tanta aba aqui que eu me perdi já até aqui. Eu acho que tem um... Acho que tem o Frederico que tá aí, que quer falar alguma coisa sobre o Hack Faesa, né?
Boa noite, professor, tudo bem? Opa, boa noite. Desculpa, você estava muito tempo aí esperando. Você não deu um Ah, alô, eu fiquei sem saber. rapaz, não, eu cheguei agora, mas eu tô com uma dor de cabeça com o meu computador aqui, que eu falei, eu não vou conseguir entrar, cara. Tá me dando um banho aqui. Mas assim, vou tentar ser breve, tá, professor? Eu vim falar sobre o Hack Faesa, realmente. Fazer um convite pessoal. Posso compartilhar minha tela aqui com eles? Pode sim, pode sim. Ou te atrapalho aí? Não, não, pode ir lá. Vocês já estão vendo aí? Chegou a tela para vocês? Aqui apareceu sim. Deve ter aparecido para todo mundo aí. Bom, eu faço parte do MOV FAESA, tá? Para quem não conhece ainda, o MOV é o Movimento de Inovação e Empreendedorismo da FAESA, tá? Eu vou passar algumas partes mais rápidas aqui para adiantar o processo, mas o MOV ele é fundamentado em três pilares, que é educação, protagonismo e cultura, tá? A parte que se relaciona mais com os alunos, né? A parte da educação, que ela tem a proposta de desenvolver projetos para aproximar os alunos do mercado. Então a gente tem aí o FAESA Talks, FAESA Experience, FAESA Challenge, Hack FAESA, Vivência Profissional e o Radar de Talentos, tá? Hoje eu vim aqui para falar especificamente do Hack FAESA, porque a gente tinha um hack programado para acontecer em maio, presencialmente, né? E aí veio a pandemia, a gente teve que suspender e decidimos que a gente remodelaria ele para acontecer 100% online. Então a proposta dessa edição é que ele aconteça online agora. Para quem não conhece o Hack FAESA, ele é um hackathon, tá? onde a gente desafios e os grupos participantes têm a proposta aí, nesse caso, de desenvolver uma solução em até 42 horas aí, que vai todo o evento, né, vai durar em torno de 42 horas, mas eles usarem o tempo disponível para criar uma solução do zero e apresentar um protótipo no final da jornada, né? Então a ideia é que a gente cria, a comissão organizadora, né, cria aí desafios ou empresas lancem desafios, né, para que os grupos desenvolvam essas soluções. E aí a estrutura do evento ela vai funcionar inicialmente nos dias 3, 4 e 5 de novembro com mini cursos, né, que a gente chama de bootcamp. No dia 3 vai acontecer um bootcamp de full stack, mais um tutorial para saber como funciona o Discord, porque a gente vai trabalhar dentro do Discord durante o evento. No dia 4, uma oficina de Canvas e no dia 5, um bootcamp de Pitch. Então, essas ferramentas, a gente visou trabalhar com elas antes para que elas auxiliem vocês durante o desenvolvimento, tá, das soluções durante a maratona. E a maratona em si, ela começa no dia 6, com abertura às 18 horas, dia 6 de novembro, tá, daqui a 2 semanas. Ao final dessa abertura, onde vai ter toda uma cerimônia, né, a apresentação das empresas que estão ali patrocinando, vai ter passagem dos regulamentos, tudo mais, e aí no final a gente lança o desafio. A partir do momento que a gente lançar esses desafios e ajeitar os grupos todos certinhos, aí começa a valer a maratona, e ela vai até o dia 8, direto, sem parar, às 8 horas da manhã, quando inicia-se a fase de pitch, que é a apresentação, né, dos trabalhos, dos protótipos, para a banca avaliadora. E essa banca avaliadora pode ser composta tanto por professores quanto por empresas, tá? Então é bacana vocês fazerem um trabalho bacana, porque ali as empresas podem estar avaliando com olho crítico, buscando gente para absorver, né, para a empresa. E alguns critérios que vão ser utilizados lá vai ser originalidade do projeto, o design, a utilidade, se ele realmente, né, soluciona aquele problema, se ele é um produto de mercado, se ele tem, né, aquela pegada para ser comercializado, se ele tem viabilidade técnica e financeira, o pitch do grupo, como é que foi, se foi bem criativo, se foi bom, se não foi. Então, são critérios que vão ser usados pela banca na avaliação dos projetos, tá? E aí, os grupos, após essa avaliação, o grupo vencedor, o primeiro lugar, ganha um prêmio aí de R$ 1.500, o segundo colocado ganha um prêmio de R$ 1.000 e o terceiro colocado ganha um prêmio de R$ 500, tá? Então, eu estou passando aqui para convidar vocês a participarem, aproveitar essa oportunidade, é um evento muito bacana.
e as inscrições vão estar abertas só até o dia 29. Então é para correr aí, clicar no link aí, se o professor permitir, eu boto aí no chat o link para vocês, tá ok? Pode colocar, sem problema. Tudo bem. E aí, ficando qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também através do frederico.araújo@faesa.br. Mas lá, nesse link, vai ter o edital, tudo certinho, onde está explicando todo o regulamento do evento. Mas restando alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e também na abertura e durante o evento vai ter uma manutenção ali, vai ter uma assistência, né, para tirar essas dúvidas. Tá ok, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar. Aí, para não tomar muito tempo do professor, as dúvidas que vocês tiverem aí, vocês tentem tirar comigo depois, tá ok? Que eu vou estar à disposição de vocês. O link está aí no chat. E aí é só clicar lá que tem o direcionamento para as inscrições. Tá ok? Professor, era isso. Era a mensagem que eu tinha para passar. Te agradeço aí a disponibilização do seu tempo aí, ocupar sua aula com a propaganda aqui, mas é necessário, é bem bacana aí. Não, beleza, é importante sim, é legal. Eu recomendo a todo mundo a participar aí. As edições anteriores que a gente teve aí tiveram bons frutos. É bem Tanto de legal. aprendizado quanto de frutos práticos, inclusive, né? O pessoal que conseguiu aí bons empregos É verdade. Porque, inclusive, vai é bem ser legal. transmitido pelo YouTube. Não quer dizer que se a empresa está na banca ou não, mas provavelmente tem gente assistindo pelo YouTube também. Então, dessa vez, assim, a visibilidade a gente acredita que vai ser muito maior, né? É um evento que já vem se tradicional, é uma tradição já, né, da FAESA. Então, ele é bem chamativo, tá? É isso aí, pessoal. Então, participem lá, cliquem lá, se inscrevam e a gente vai se falando aí, tá ok? Você tem algum e-mail, alguma coisa assim, se alguém tiver alguma dúvida, possa tirar e tal, algum contato? Deixa eu colocar aqui. Que às vezes é uma boa, né? Alguma forma de contato, qualquer que seja. Eu falei e-mail, por exemplo. Botei no chat aí o meu e-mail, tá? Qualquer coisa, entra em contato. Mas assim, como eu estou dizendo, tem um edital lá que tem bastante coisa explicada e durante o evento a gente também vai ter um suporte contínuo lá para poder tirar dúvida do pessoal, tá? Mas aí quem tiver dúvida na inscrição, fica aí meu e-mail, tá no chat já, só entrar em contato. Beleza. Ok? Muito obrigado, professor. Obrigado a você aí, Fred. Uma boa aula aí, pessoal. Falou, um abraço. Bom, pessoal, antes de voltar aqui, só isso que eu falei não foi só porque ele estava, não. É verdade mesmo. Eu acho que é um negócio que vale a pena, tá? Para pessoal que tem queira participar aí e tal, o pessoal desenvolve umas soluções bem legais e consegue, às vezes, uma visibilidade boa aí. Tem uma galera que já saiu daí depois de um tempo, depois de um tempo não, depois do Hack Faesa, conseguiu um emprego aí entre as empresas que estavam juradas, mesmo não tendo ganhado o Hack Faesa. Tem gente que não ganhou o Hack Faesa, mas o cara lá depois chamou, pá, você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? Então, é uma coisa legal. Vamos lá. Dá mais uns minutinhos para vocês fazerem isso aqui, né? Esses três aqui, a gente corrige eles aqui. Vou desenhar aqui numa folhinha de papel. Isso quando for para desenhar isso aqui, numa prova, por exemplo, você pode desenhar numa folhinha de papel, obviamente, e depois escanear, né? Aqui que eu vou desenhar na mão aqui, não vai ficar grandes coisas, mas pelo menos dá para o gasto.
Fiz aí mais do que precisava, né? Pronto, agora dá para desenhar bem aqui, né? Mais 2 minutinhos aí eu já corrijo aqui, hein? Pra vocês fazerem. Bom, vamos lá então, hein, pessoal? Vou corrigir aqui. Já deu bastante tempo aí, né? Cadê aqui? Aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos botar aqui, cada um desses aqui vai ser uma... Vamos botar vermelho mesmo, né? Vou botar um pouquinho mais grosso para destacar aqui. Aqui vai ser a letra A. Aqui vai ser o B. Aqui eu vou desenhar o C. E aqui eu vou desenhar o D. Então vamos lá. Esse aqui está muito grosso. Vamos ver isso aqui. 4ASK. Então 4ASK eu vou ter 4 amplitudes diferentes. E se eu tenho 4 amplitudes diferentes, eu posso transmitir 2 bits de cada vez. Né? Porque com 2 bits eu tenho 4 combinações diferentes. Então eu vou poder pegar conjuntos aqui de 2 bits e fazer um sinal só para os 2 bits. Eu vou fazer o meu sinal com um período de onda só, porque eu acho que é mais fácil, tá certo? Então aqui eu tenho que botar do lado, pode ser aqui não está com espaço, eu vou botar aqui no final. Sempre uma tabelinha dizendo das 4 amplitudes que eu vou usar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amplitude mais baixa, que eu vou chamar de amplitude 1, amplitude 2, amplitude 3 e amplitude 4. Né? Cada uma um pouquinho mais alta que a outra. Então essa aqui, opa, a minha setinha, tá feia essa seta, né? Mas era para ser setas. Essa aqui eu vou representar os bits sempre que eu quiser transmitir 0, 0. Essa aqui sempre que eu quiser transmitir 0, 1. Essa aqui sempre que eu quiser transmitir 1, 0. E essa aqui sempre que eu quiser transmitir 1, 1. Beleza? Então vamos lá.
1, 0 é o quê? 1, 0 é 3, né? Então, eu vou tentar também aqui dividir mais ou menos aqui, ó. Vou botar aqui assim, amplitude maior. Aqui, a amplitude 4, aqui a amplitude 2. Aqui a amplitude 3 e aqui a amplitude 1. Então, aqui vai ser também pela mesma coisa, mais ou menos, amplitude 4. Aqui no meio 2. Aqui é 3. E aqui é amplitude 1. Então, nesse meu caso aqui, é amplitude 3, né? 1, 0, amplitude 3. Então, vai ser o quê? Vai ser um sinal senoidal que vem até aqui assim. Então, o sinal senoidal, ele vai vir até essa amplitude aqui, mais ou menos, e cair até essa amplitude aqui, mais ou menos. Ó, amplitude 3 aqui, amplitude 3 aqui. 0, 1 tem amplitude 2. Então, amplitude um pouquinho menor, que é aqui, ó. Então, 0, 1, eu vou vir mais ou menos até a amplitude 2. E aqui, parece que tem um mal de Parkinson quem fez isso aqui, né? Mas é isso aqui. Né? Amplitude 1, 0 vai ser esse mesmo sinal senoidal aqui, com amplitude 3. Então, vem até aqui mais ou menos, desce até aqui mais ou menos. Isso aqui era para estar com amplitude 3, igual esse daqui de baixo. Aqui ficou... Acho que ficou um pouquinho alto, né? Aqui. Acho que era para estar um pouquinho menos pontudo aqui. Tipo assim. Opa! Tipo assim, ó. Pronto, tá melhor aqui, sim. 0, 0, e depois 0, 0 de novo. 0, 0 é amplitude 1. A amplitude menorzinha que a gente tem aqui, ó, que ela vem aqui assim. E faz aqui assim. 0, 0 de novo, amplitude pequena. E o 1 é a amplitude mais alta, que é a amplitude 4. Então, vai lá em cima e desce lá embaixo, né? Lá na amplitude 4. Aqui. Beleza, pessoal? 4 amplitudes diferentes, né? Cada uma delas representando 2 bits. FSK. No FSK, eu não disse se são 4, quando é que são, então vou assumir que são 2 frequências. Então, eu vou ter uma frequência, eu vou chamar aqui, eu vou ter uma frequência F, que vai representar zeros, e eu vou ter uma frequência 2F, que vai ser o dobro, que vai representar o bit 1. Então, sempre que eu tiver o bit 0, eu vou botar uma frequência mais baixa. É isso aqui. Opa, desculpa. Sempre que eu tiver o bit 0, assim. Sempre que eu tiver o bit 0, uma frequência mais baixa, sempre que eu tiver um bit 1, uma frequência que é uma frequência 2F. A frequência 2F, para mim, vai ser uma coisa assim, ó. Ela tem 2 períodos, né? Num intervalo de tempo aqui. E a frequência F, que é para representar o 0, ela tem só um período. Ela tem a mesma fase, a mesma amplitude, mas ela tem uma frequência diferente. Então, aqui como está meio difícil de desenhar, eu vou só copiar e colar, porque vai ser sempre isso aqui, ó. Sempre que eu tiver um bit 0, é esse sinal que vai acontecer aqui. Por que esse sinal? Porque ele tem uma frequência, né, F. O outro tem uma frequência 2F. Né? Então, onde tiver 0, eu vou fazer o sinal meio descontínuo agora aqui. Ó. Onde tiver 0, é esse sinalzinho aqui. Porque esse sinal aqui é o que representa o 0. É o sinal com a frequência menor. Né?
onde tiver zero, aqui tem outro zero. É esse cara aqui que eu vou ter. Errado ali, né? Onde tiver zero, esse é o sinal que eu vou ter. Tem zeros aqui, ó. É esse sinal que eu vou ter. E onde eu tenho 1, esse é o sinal que eu vou ter. Onde eu tenho 1 aqui, esse é o sinal que eu vou ter. Por que esse é o sinal que eu vou ter? Porque esse é o sinal que representa o bit 1. Porque ele representa um sinal com o dobro da frequência, né? Tá meio mal desenhado aqui, porque desenhar com o mouse aqui e tal, desenhar na tela do computador não é boa não. No papel o negócio fica melhor um pouco. Tá certo? Então aqui é com bit 1. Ah, ficou faltando um bit 0 ali, ó, para desenhar. Aqui, bit 1. Bit 1. E aqui é o bit 0, é assim, né? Beleza, tá feito aqui. Tá muito bonito isso não, mas dá para entender, tá certo? Se quiser disso aí para melhor, tá bom na prova, tá? Fase. Ih, rapaz, fase complicou. Fase agora são esses desenhos de fase que eu tenho aqui, ó. Então, será que eu consigo aproveitar eles aqui, ó? Para uma fase... Eu poderia usar uma fase 0 e uma fase 180. Será que eu consigo usar esses caras aqui, ó? Aproveitar esse desenho? O desenho faz assim, depois para... Pegar ele aqui, ó, ele é tão bonitinho o desenho, eu não sei se eu consigo aproveitar ele, não, vamos ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui, eu vou conseguir aproveitar, não, vou ter que desenhar de novo. Ó, fase 1, 0. Fase 1, 0 não, desculpa. PSK. PSK, então, eu vou ter duas fases, né? Eu vou ter, porque está PSK, então eu vou ter duas fases. Eu vou usar, se eu tenho duas fases, o mais normal é usar a fase 0 graus e a fase 180 graus, porque aí eu tenho uma boa distância entre os sinais, né? E a fase 0 graus eu vou usar para representar o bit 0, por exemplo, a fase 180 graus para representar o bit 1. Então, se eu quiser representar o bit 1, é uma fase 180 graus. Começa da origem, vai para baixo e depois para cima. Primeiro o vale e depois o pico. O 0 é o contrário, ó. Agora é o 0. 180 graus. Primeiro o pico, depois o vale. Beleza? E aí, gente, daí para frente é sempre assim. Então, se eu precisar representar outro 0, 0 vai ser sempre assim. Primeiro o pico, depois o vale. 0, aqui tem outro 0. 0 é sempre assim. Primeiro o pico, depois o vale. Aqui 2 0, já vou botar os dois seguidos aqui, ó. Primeiro o pico, depois o vale. 2 mais 2 zeros aqui, ó. Primeiro o pico, depois o vale. E 1? 1 é o contrário, né? 1 é 180 graus. Então, primeiro o vale, depois o pico.
Mas sempre esse o processo. Eu tenho um sinal que representa o 1, um sinal que representa o 0, e onde tiver 1 eu vou botar o sinal que representa o... Onde tiver 0 eu vou botar o sinal que representa o 0. Beleza? Aqui, ó. E onde tem 1, o sinal que representa o 1. Onde tem 0, o sinal que representa o 0. Beleza. Tô lá. Variou aqui só a fase. E o último é que vai complicar minha vida pra caramba no desenho aqui, né? Que é aquele em que eu tenho... Eu podia ter feito, em vez de desenhar assim, eu podia ter escrito o tempo todo, né? Mas aqui é o único que eu tenho que desenhar agora, na verdade. Porque eu vou desenhar uma constelação de pontos. A constelação de pontos, de 8 pontos, que vão representar a minha modulação, que é a M. Minha modulação, que é a M, eu vou variar amplitude e fase ao mesmo tempo. Tá certo? Então, amplitude e fase ao mesmo tempo, com 8, eu vou usar aquele padrãozão lá, uma amplitude mais baixa. Eita. Vou tentar fazer aqui, ó. Mais grosso que isso não dá não, então vou fazer uma bolinha, assim. Uma amplitude mais baixa. Eu vou representar... Aqui, ó. Cadê? Aqui. Pronto. Uma amplitude mais baixa, né, menor, e uma amplitude maior, no 0 graus. Uma amplitude menor e uma amplitude maior no 90, no 180 e no 270. Então, vou botar aqui no 90. Vou botar também uma amplitude menor em 90 graus. Né? Uma amplitude menor aqui, maior, desculpa, 90 graus. E também vou botar, pronto. E também vou botar uma amplitude menor e uma maior, 180 graus, 270 graus. Então tem 8 pontos aí, se vocês contarem, tem 8 pontos na minha constelação. E aí eu tenho que dizer só o que vai ser. Se eu tenho 8, eu vou ter 3 bits em cada ponto, né? Então só pra gente acabar isso aí, pessoal, tá quase acabando, tá? Aqui eu vou ser o 000, né? Aqui eu vou ser o... Acabei aqui. O 000. Aqui eu vou ser o 001. Aqui eu vou ser o 010. Todas as combinações possíveis de 3 bits, né? Aqui o 01. Aqui o 100. Aqui esse daqui da frente, o 101. Aqui o 10 e aqui o 11. Beleza? E aí eu vou pegar os bits agora, só que agora de 3 em 3. Vou pegar de 3 em 3 e vou desenhar aqui, né, meu sinal de 3 em 3 bits. Então, por exemplo, 100. Agora é rápido porque vão ser poucas combinações, né? Vai ser essa aqui, vai ser essa aqui, vai ser essa aqui e depois essa aqui. São 4 sinais só que eu tenho que desenhar. Então, 100 está onde? 100 está aqui, ó, 180 graus, amplitude mais baixa. Então, eu vou desenhar um sinal
de 180 graus com amplitude mais baixa. Beleza. 0. 0 tá aqui, ó. Desculpa, 270 graus. Então começa do vale lá, ó, 270 graus, é esse desenho aqui. Com amplitude mais baixa também. Então o sinal começa aqui. Faz assim. E desce de novo. É mais ou menos isso aqui o sinal. Opa. 0, 0, 0 é um sinal com amplitude baixa também. E fase 0. Então é um sinal bem com amplitude baixa, mas fase 0. E por último, 0, 1, 1, tá aqui, ó. Amplitude alta e 90 graus. Então, amplitude alta e 90 graus. 90 graus começa aqui de cima. Aí ele desce lá embaixo e vem aqui em cima. Então, amplitude alta. Fica para ser uma reta, tá? Qualquer coisa diferente de uma reta aqui tem que ser devidamente apagada. Uma reta só para unir os dois traços. Beleza, pessoal? ASK, FSK, PSK e QAM. Eu vou deixar uns exercícios, que nem eu falei com vocês, valendo notas sobre essas modulações. Vocês vão ter para fazer 15 dias até antes da próxima aula. Na próxima aula a gente fala sobre a MFM bem rapidamente, é só curiosidade. Vou falar sobre transmissão digital também, é só um fechamento, tá certo? E a gente discute um pouquinho mais isso aqui, vê se tiver alguma dúvida na atividade também, para deixar isso bem claro para a prova na outra semana. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Desculpa aí ter avançado um pouquinho, mas era só para poder fechar esse negócio aí direitinho. Beleza? Até semana que vem aí, pessoal. Semana que vem não. Até na outra semana, né? Semana que vem tá no feriado. Boa noite aí, pessoal. Lembrem de fazer a atividade, tá? Eu vou deixar ela lá, vou deixar um aviso para vocês não esquecerem.